Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje nós recebemos com muito prazer o secretário municipal de Relações Institucionais, João Cury. E é muito importante para nós aqui do sindicato, da UGT e do programa, e para você, do outro lado da telinha, conhecer as atividades desenvolvidas por essa secretaria institucional que tem, entre várias responsabilidades, a capacitação das organizações sociais para que possam, inclusive, ter uma sinergia com outras secretarias do próprio município e buscar alternativas de contemplar uma série de demandas, ou de sindicatos, ou de associações, enfim. É um trabalho muito importante porque tem o foco social. E onde tem o foco social, nós temos que valorizar, e muito em especial no momento que nós estamos vivendo hoje. O João Cury é advogado, especialista em direito tributário, e ele é formado na Universidade de Bolonha. E eu conheço Bolonha. Bolonha é uma belíssima cidade. Eu fui num congresso de uma central italiana chamada UIL, há muitos anos atrás. Uma bela cidade. E foi secretário de Educação no município de 2008 a 2016. Prefeito de Botucatu. Secretário do município aqui. Foi secretário de Educação do município. De São Paulo. De São Paulo. O Mauro Ramos é o nosso produtor e graças a Deus que nós temos ele. Mas, secretário, é um prazer muito grande recebê-lo. E eu queria ver que hoje nosso estúdio ficou lotado. Precisa deixar claro para todo mundo que nós estamos, nós dois, sem máscaras, mas com todo o critério protocolar, com álcool gel, distante, e o povo que está aqui dentro todo com máscara. E alguns até obrigamos a fazer o teste. A Isabel, nossa diretora da Mulher, tem feito um belíssimo trabalho aqui no sindicato e nos ajudado muito da UGT. O ex-ministro Magri, do Trabalho e da Previdência, veio também prestigiar o nosso secretário. E nós estamos com o Rodrigo e o Bruno, que são da assessoria do nosso secretário. E lógico que nós estamos nada mais, nada menos com o nosso consultor geral, Mauro Ramos, que sem ele não tinha nem o programa. Mas, secretário, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estreitar as relações do município com essa entidade. Nós ficamos de frente, né? Nós temos até, não sei se quando você entrou no nosso prédio, são 13 andares, tem uma faixa enorme das vacinas, que nós estamos valorizando muito a questão da vacina, e nós fizemos recentemente 80 anos, essa estrutura aqui tem 80 anos. Não esse edifício, nós estávamos em outro lugar, mas o sindicato já tem 80 anos. Então, secretário, nós gostaríamos, e principalmente quem está do outro lado da telinha, ouvir um pouco, porque o município de São Paulo tem tantos desafios em tantas questões, é na questão da mobilidade, é na questão das pessoas em situação de rua, é na questão das construções, na questão de frente de trabalho, ou seja, mas São Paulo é um mundo, com a sua expertise, com a sua experiência, né? Principalmente, a meu ver, uma das suas atividades mais relevantes da educação, secretário de Educação, que para mim a educação é o pilar de mudanças, né? E infelizmente não é todo mundo que trata da forma que devia ser tratado, e num cenário que nós estamos vivendo aí com mais de quase 500 mil pessoas mortas no Brasil, milhões de pessoas desempregadas, um presidente que toda hora sinaliza apologia à ditadura, enfim, esse é o cenário. E você no centro desses desafios na maior cidade do Brasil. Secretário, as câmaras são suas. Obrigado, presidente Patá. Não preciso nem dizer da grande alegria de estar aqui ao seu lado, participando do seu programa, com as pessoas que acompanham esse belíssimo trabalho que vocês fazem aqui há muito tempo. Então, eu quero te agradecer pelo convite, também faço questão de reforçar nossa admiração por você e pelo trabalho que vocês e as pessoas que vocês alcançam aqui com o trabalho de vocês. Cumprimentar a Isabel, o ministro Magro, o Mauro, toda a equipe aqui, é um prazer enorme. E de fato, acho que os desafios são
imensos, né? Na gestão pública, então, nem se fale, porque as demandas são infinitas e os recursos são finitos. Eu tive a oportunidade de ser prefeito da minha cidade, eu sou de Botucatu, de 2009 a 2016, e lá aprendi muito, né? Porque numa prefeitura, na gestão pública, a gente aprende demais. E os desafios também, aqui em São Paulo, são superlativos, são enormes. Mas não é diferente, às vezes, o método que a gestão pública se utiliza para enfrentar esses desafios. Aqui em São Paulo, o prefeito Bruno Covas, nosso falecido prefeito Bruno Covas, né, nós ficamos muito tristes com o falecimento do Bruno, e agora o prefeito Ricardo Nunes, a quem eu tenho também a honra de servir o seu mandato. Nós decidimos enfrentar esses inúmeros desafios que você tão bem falou, em todas as áreas praticamente, na mobilidade, na saúde, na educação, na geração de emprego e renda, no combate à desigualdade. Assim, nós decidimos enfrentar desconcentrando o poder. O que a gente tem feito na Prefeitura de São Paulo é um exercício de democracia, porque democracia, em última análise, também é uma técnica desconcentradora de poder, né? Quando você divide o poder, você exerce melhor a democracia, as pessoas são mais participativas, você chama a população para participar. E a cidade de São Paulo tem uma característica, a cidade de São Paulo tem uma sociedade civil muito bem organizada, mobilizada, que gosta de participar e que às vezes essa sociedade civil não encontra canais de participação, de diálogo, para apresentar os seus pleitos, para discutir benefícios para a população de forma geral. E a cidade agora, nós estamos trabalhando exatamente para que a gente possa ampliar esse diálogo através dessa Secretaria de Relações Institucionais, onde eu estou hoje atualmente trabalhando. Estamos aqui com a nossa equipe, com o Bruno, com o Rodrigo, é uma secretaria enxuta que se incumbe das relações sociais, de ouvir a sociedade civil e dar voz e vez à sociedade civil. Se incumbe também, tem uma parte da nossa secretaria que trata das relações federativas e metropolitanas. Então, por exemplo, é nessa secretaria que nós dialogamos com o Congresso Nacional, com o Senado Federal, com a Câmara dos Deputados, com a Assembleia Legislativa. É uma secretaria que busca estreitar os canais, diminuir as distâncias para que a gente possa ter essa força que tem a cidade de São Paulo participando nas grandes decisões que a Prefeitura toma e tem que tomar todos os dias. Nossa, que trabalho complexo e interessante, hein? Quer dizer, além das questões relativas aos organismos, vamos dizer, sociais, como relatei sindicato, relação com a área federal, com o Congresso, provavelmente com o Judiciário também, todas essas relações institucionais da Prefeitura cabe à pasta que você está representando. Sim, muitas delas passam por nós ali, principalmente quando se trata um pouco mais da área do Judiciário, Tribunal de Contas, por exemplo, a Secretaria de Justiça, a própria Procuradoria faz esse canal. Nós fazemos mais as relações institucionais no âmbito político. No âmbito jurídico, nós temos ali também quem faz. Mas é uma demanda infinita. Nossa, imagina. É uma demanda infinita. E a gente tem uma demanda que é um carinho de todos nós lá, que são as demandas que elas são advindas dos conselhos participativos. A cidade de São Paulo tem cerca de 350 conselheiros eleitos pela população, né? São representantes do bairro que são eleitos legitimamente pela população, isso decorre inclusive de uma lei. E esses representantes, esses conselheiros, através das subprefeituras que estão espalhadas na cidade de São Paulo, eles participam da gestão pública, né? Fiscalizando, cobrando, exigindo, orientando, sugerindo, né? Então a gente também ampliou bastante e a gente tem feito um trabalho muito interessante que é na busca da capacitação, da formação desses conselheiros, para que eles entendam um pouco da gestão pública. Aqueles que ainda querem ajudar, mas não sabem como, precisam saber como funciona o orçamento público, o que ele pode, o que ele não pode, o que é possível ser feito, o que não é possível, quais são as amarras que a gestão pública tem do ponto de vista da legislação. Aí é mais fácil de você poder demandar o serviço público. Quando você entende quais são as dificuldades, os limites do gestor público e você sabe trabalhar com isso, você tem uma capacidade melhor de pleitear, né? E muito melhor de ser atendido. Ninguém atende quem não sabe pedir. E às vezes saber pedir é uma arte, porque as pessoas acham que tudo é possível e a gente sabe muito bem que na gestão pública a gente está ali dentro dos limites da legalidade. Muito interessante. A Isabel, inclusive, que está aqui conosco, ela participou em conselhos, nem sei se agora está participando, porque ela já participou em vários, como vários dirigentes. E eu realmente nos surpreendo de forma muito positiva
ter essa possibilidade de capacitar esses conselheiros e conselheiras no sentido de ter uma compreensão da nossa atividade pública, né? Porque todos nós temos essa... Aqui mesmo no sindicato, a nossa, mesmo que é uma entidade privada, mas a nossa relação é pública, né, com as pessoas. Então, eu quero... vai ter embaixo aí o telefone e o formato que vocês possam acessar a secretaria. E, principalmente, se você que está nos vendo agora é conselheiro ou conselheira, olha aí, capacitar é fundamental. Você sabe, secretário, que dentro da UGT e outras centrais sindicais, nós participamos de vários conselhos a nível nacional do Fundo de Garantia, da Previdência e assim por diante. E foi, há pouco tempo atrás, também criado essa oportunidade de capacitá-los, porque não é fácil você estar num conselho que vai sugerir, vai dialogar com o município e você não compreende os limites Exatamente. ou até o formato que você pode desenvolver com temas relevantes. Eu tenho certeza que o secretário tem subsídios relevantes desse tema. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, aqui é rápido. E olha, eu fiquei tão feliz, e eu não tinha falado no início, companheiro Magro, foi prefeito de Botucatu, uma cidade importante, e ser prefeito de uma cidade, com certeza absoluta, abre uma compreensão das pessoas, né, do dia a dia. Eu tive um primo que foi prefeito em Bauru, Bebedouro, chamado Fernando Galvão. Veterano na Faculdade de Direito. Olha lá. E esse meu primo, porque a mãe dele é patá. Ele foi 2 vezes lá em Bauru, a minha família é de Bebedouro. E vou lhe dizer que trabalho que foi feito lá, e eu tenho certeza que o nosso grande companheiro João Cury, em Botucatu, fez um belo trabalho. Então, nós vamos tentar passar um pouco de fotos, viu, meus companheiros da produção, lá de Botucatu, para aquelas pessoas lembrarem um pouco do prefeito, que agora está na secretaria aqui, lá na cidade de Botucatu. Vamos fazer um intervalo, já voltamos. Até já. Essas informações podem salvar vidas. A transmissão da Covid-19 se dá pelo ar, nas gotículas de saliva que podem transportar o vírus a alguns metros de distância e também por partículas ainda menores, os aerossóis, que atingem distâncias muito maiores e ficam suspensos no ar por um tempo prolongado. Gotículas expelidas por pessoas contaminadas também podem atingir objetos ao redor e transformá-los em mais uma fonte de infecção. Siga esses cuidados com responsabilidade. Use máscara sem tocar no tecido, cubra boca e nariz e ajuste ao rosto sem deixar folgas, lave as mãos frequentemente com água e sabão. Quando não for possível, utilize álcool em gel. Mantenha a distância social de pelo menos 2 metros. Evite aglomerações e ambientes sem ventilação. Lute pela vacina. Precisamos exigir das autoridades do país atitudes para que a vacinação chegue até todos os brasileiros. Faça a sua parte. Acesse portaldavacina.com.br, cadastre-se e receba informações apuradas e atuais sobre essa luta que é de todos nós. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias de benefícios a mais em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e que no ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar? O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração,
como mamógrafo, densitometria óssea para todos os comerciários, fazerem os exames e se prevenir de doenças. Fizemos mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres, Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. E esses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, para o sindicato ofertar em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados em ação cidadã, que conquistou em 2018 mais de 5 mil novas recolocações de postos de emprego em São Paulo. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos e minhas amigas, Ideias de Debate, voltamos com o nosso prefeito Botucatu e o nosso secretário João Cury, aqui do município de São Paulo, colocando temas relevantes como a questão de capacitação, que eu acho que é um dos temas mais relevantes para você e para relembrar para o pessoal do outro lado da telinha. Nós fizemos aqui os mutirões do emprego, não sei se você chegou a ver, para milhares de pessoas aqui embaixo do viaduto do Chá. E no ano passado fizemos virtual, 300 mil currículos. Quarta Revolução Industrial, o momento que nós estamos vivenciando, se não tiver capacitação, realmente nós vamos ter muita dificuldade de ultrapassar os desafios que a pandemia e a economia traz no Brasil e aqui para nós. Então eu quero parabenizá-lo por esse trabalho que você desenvolve. Como eu disse, São Paulo tem muitos desafios. E dentro, você tem a interlocução, ou pelo menos cria a interlocução, nessa capacitação para várias secretarias, não é? Então, desafios importantes, não é? Hoje, qual é o maior desafio e que uma capacitação ou para a instituição ou na relação com o federal que você tem hoje como desafio mais importante? Olha, eu acho que a prefeitura como um todo trabalha diuturnamente, aliás, em parcerias como que são feitas aqui, por exemplo, na área da geração de emprego e renda. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma das prioridades absolutas que nós temos ali, né, na questão da educação, da formação, da educação para o trabalho, da educação regular, propriamente dita, da questão da capacitação profissional, da qualificação profissional. Isso é um grande desafio que nós temos, né? E nós temos aí estudos que apontam que muitas profissões daqui 15, 20 anos já não existirão mais, né? E as pessoas, às vezes, não têm nem noção ainda, essa juventude, de quais são as profissões do futuro. Então, nós temos que nos antecipar, nós temos que antever essas situações e preparar essa juventude, essa força de trabalho que virá por aí, né, para que eles estejam aptos a enfrentar esses desafios
desse tempo que virá, e já está chegando. Agora, o que nos preocupa muito aqui na Prefeitura é que nós estamos durante uma pandemia, enfrentando uma pandemia com todas as nossas forças, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar o pós-pandemia. O grande desafio, e é isso que a gente tem alertado muita gente, é o seguinte: olha, nós estamos enfrentando a pandemia, se Deus quiser, nós vamos passar sobre ela, não sem muitas cicatrizes, porque como você disse, é negacionismo, é obscurantismo, é um desconhecimento do que a ciência está aí nos apontando. Então nós temos muitos problemas, né? E vamos chegar, infelizmente, até o final do mês de junho, com 500 mil de mortos no Brasil. Então é um número assustador. Então nós temos que enfrentar e colocar todas as nossas forças na pandemia, mas nós não podemos deixar de nos prepararmos para o pós-pandemia, porque ele virá, se Deus quiser, ele virá. A gente espera que 2022 seja um ano muito melhor, já com o enfrentamento da pandemia praticamente feito, né, com os resultados aí de uma campanha de vacinação intensa. A minha cidade vacinou praticamente toda a população adulta faz 15 dias. Né? A cidade de Botucatu vacinou mais de 60, 70 mil pessoas em 10 horas. Nossa. Nós fizemos ali uma experiência junto à Prefeitura de Botucatu, com a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, o Instituto do Bill Gates, e ali a gente fez um trabalho de pesquisa da universidade, onde a gente conseguiu vacinar a população. A gente espera que agora toda a população brasileira seja vacinada até o final do ano. O que significa dizer que 2022 deve ser um ano muito melhor e que nós estaremos provavelmente entrando no período da pós-pandemia. Não dá para a gente deixar, presidente, para 2022 para pensar o que nós vamos fazer na pós-pandemia. O ideal é que a gente tenha grupos de trabalho que combatem a pandemia nesse momento, mas também pessoas que estejam preparando e pensando e planejando a cidade de São Paulo para este período que vai ter sequelas em todas as áreas. Vai ter sequela na área da saúde, a pandemia vai deixar sequela na área da saúde, a pandemia vai deixar sequela na área do emprego, na área da geração de renda, na educação, então, nem se diga. Como foi dito aqui, eu trabalhei durante os últimos 4 anos na área da educação, na Secretaria de Estado da Educação, em 2018, 2017 na Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, 2019 na Secretaria Municipal de Educação. A educação, então, foi um desastre completo. A gente percebeu o quanto nós estamos distantes da realidade das pessoas mais pobres da cidade de São Paulo e do Brasil como um todo. A gente fala, vamos fazer aula online. A hora que foram ver, a criança não tinha um plano de banda larga, a criança não tinha internet em casa, não tinha um equipamento, ou às vezes não tinha um espaço adequado para poder estudar, crianças estudando com o caderno no colo, ou seja, nós temos aí as crianças de periferia da cidade de São Paulo e do Brasil, muitas delas têm aí um déficit de aprendizado assustador, ou seja, nós regredimos muito por conta da pandemia na questão da educação. Precisamos recuperar o tempo perdido, isso não é da noite para o dia, e também não dá para pensar nisso depois. Então agora as prefeituras, o Estado, todos correndo atrás de melhores práticas para que a gente possa recuperar o tempo perdido para não perder essa geração. Muito interessante. E é o tema, olha, de forma muito coincidente, que o sindicato, a UGT, desenvolve, no caso da UGT, desde o nascimento, que foi em 2007, não tem outro instrumental tão fundamental a serviço da cidadania como esse da educação. Eu estava vendo aqui, secretário, que você também foi presidente do COMPRESP, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. Falar um pouco, porque isso deve ser, o patrimônio histórico de São Paulo deve ser uma coisa, eu não conheço. Eu imagino que as pessoas estão dizendo também. Fala um pouco desse tema, que o tema cultural também é um tema tão importante, não? Eu estou atualmente na presidência do COMPRESP. Né? Continua na presidência? Continuo. O COMPRESP, ele é o órgão, ele é o Conselho Municipal do Patrimônio, da Preservação, da História, do Patrimônio Ambiental da cidade de São Paulo. Ele é o equivalente ao que as pessoas conhecem mais, o IPHAN e o CONDEFAT. Né? Nós temos 3 instâncias de tombamento. Nós temos a instância federal, que é o IPHAN, né, ligado ao Ministério da Cultura. Nós temos o CONDEFAT, que é a instância, é o Conselho Estadual, né, e que se responsabiliza pelas questões da preservação, da proteção do patrimônio no estado de São Paulo.
e temos o Compresp, que ele se incumbe, então, da preservação e proteção do patrimônio, da cidade, arquitetônico, histórico, cultural, ambiental da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem mais de 3.000 bens tombados, né? E a discussão da proteção e da preservação, ela é uma discussão absolutamente instigante, porque você tem sempre aquelas... a gente sempre tem que buscar um equilíbrio entre, né, aquilo que tem de moderno, aquilo que o que a iniciativa privada quer propor, quer investir, mas ao mesmo tempo preservando a história, a cultura, né, a arquitetura de uma cidade tão rica como a cidade de São Paulo, do ponto de vista da sua arquitetura, da sua história, da sua cultura. E às vezes são brigas intermináveis, porque existe também muita paixão, né? Muita paixão. Aqueles que querem preservar a qualquer custo, aqueles que não têm também e não reconhecem nenhum valor, às vezes, patrimonial, histórico, cultural. Então, esses segmentos, eles litigam demais e o Conselho existe exatamente para arbitrar essas posições. A cidade de São Paulo tem um departamento dentro da Secretaria da Cultura, que é o DPH, o Departamento do Patrimônio Histórico. Nós temos ali quadros de carreira da Prefeitura extremamente qualificados, bons técnicos, que recebem esses pedidos de tombamento, fazem a análise e emitem um parecer favorável ou favorável com condições ou desfavorável. Isso sobe para o Conselho, para o Compresp. O Compresp, ele é um órgão que tem 9 conselheiros, que atualmente eu presido. São 5 conselheiros, eles são do Poder Público, de assentos do Poder Público, e 4 são um da Câmara Municipal e 3 da sociedade civil, o Instituto dos Arquitetos, o CREA e a OAB. Então ali esses processos são debatidos em cima do parecer que vem do órgão técnico, e o Conselho então delibera pelo tombamento, pela abertura do tombamento, pelo tombamento definitivo ou pela reversão de um tombamento, e a gente vai ali enfrentando, né, esse desafio que é preservar a memória, preservar a cultura, mas ao mesmo tempo sem travar o desenvolvimento que chega, os investimentos que precisam ser feitos. Aqui na área central, então, é um dos temas mais importantes. Não existe nenhuma política, e a gente precisa dizer isso, senão a gente está mentindo para o povo, né, e não é esse o nosso objetivo. Não há que se falar num centro como o centro de São Paulo, de uma revitalização do centro, se a gente não tiver uma política de preservação, uma política clara de proteção a este patrimônio material e imaterial que está aqui no centro da cidade de São Paulo. Aqui só no centro, só para o pessoal dar um exemplo do... Não sei, o Teatro Municipal é um deles, por exemplo? Tombadíssimo, então, inclusive. E é maravilhoso. É só para... tem outras... Olha, para você ter uma ideia, presidente, hoje de manhã nós estávamos discutindo o tombamento do estádio do Morumbi. Olha aí. Né? Há um pedido de... houve uma abertura de processo... Mas só porque o São Paulo ganhou? Houve mas nós estamos felizes com isso, viu? Nós somos São Paulinos. Mas houve uma autorização para a abertura de um processo de tombamento, e agora ele será levado a efeito ou não, o Compresp vai deliberar, né? E a gente está discutindo os efeitos que isso vai gerar para o clube, porque muitas vezes quando você tomba um bem, né, você não, além de tombar o bem, você pega toda a área envoltória daquele bem. Então às vezes eles chamam de travar aquele entorno, você congela situações, depois você não pode mais, o vizinho que está ali também fica com o seu patrimônio muitas vezes comprometido, né? Então isso gera uma série de questões que são debatidas no âmbito do Compresp. Secretário, infelizmente o tempo acabou, mas só uma resposta. O Pacaembu com certeza deve ser tombado, mas eles querem derrubar aquele tobogã, pode derrubar um tobogã de um patrimônio? O tobogã foi autorizado porque o tobogã ele não estava lá na sua construção original, né? Então o Pacaembu continua tombado, mas como o tobogã chegou depois e ele não pertence àquele conjunto originalmente, então há uma autorização para a demolição do tobogã. Infelizmente, olha, é uma delícia conversar com o secretário. Isabel, você tinha que ter convidado antes o secretário. Foi um prazer e eu quero agradecer muito a você pela sua fidelidade. Continue ligando 2121-5972, visitando a nossa sede na Rua Formal 99, no Vale do Agabaú, e acessando o site www.comercial.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada.
O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.